décimo quesito que chegou, pode acreditar. Aqui tem ritmo, tem história pra contar. Da avenida pra você, vamos sambar e aprender. No carnaval, o show vai acontecer. Chegamos! Estamos na nossa segunda temporada do 10º quesito. E hoje eu tenho a honra de conversar com dois grandes amigos. Grandes, além de muito importantes no cenário do carnaval, tem mais de 1,70 m, 1,80 m cada um. Nem não coube na cadeira aqui os dois. Então eu tenho dois grandes amigos, o Judson e o Nenê, o presidente da UESP, da Liga das Escolas de Samba do grupo. Lá nós chamamos de Acesso, presidente? Acesso de bairro. Acessos de bairro. Então, por favor, senhor, hoje vai me letrar como é que fala a forma correta. Senhores, obrigado pela participação. E se você me permitir, Judson, vou começar com o presidente. Posso? Mas claro. Presidente, seja bem-vindo. E normalmente, quando eu abro o 10º quesito, eu conto uma história de vida que nós já passamos com os meus convidados, tá bom? E eu tenho uma passagem com o senhor que eu espero, a partir de hoje, com o senhor eu sei que já está superada, tá? Mas eu espero que possa ser superada com todos que trabalhem com o senhor. No passado, eu estava numa conversa informal com alguns amigos e foi a sua primeira eleição. Perfeito. E aí a pessoa falou assim, poxa, Renato, me ajuda aqui. E o senhor tinha um adversário. E certo. Esse seu adversário era meu amigo. Sim. Não tinha essa amizade que nós temos, eu e o senhor temos hoje. Sim. E eu apoiava essa pessoa. E eu falei assim, não, eu sou oposição. De lá em diante, eu sinto que eu não consegui mais me aproximar do senhor, da UESP. Então, eu te peço desculpas. Imagina. Tá? E quero te dizer o seguinte, parabéns pela condução na casa, parabéns pelo maravilhoso trabalho, parabéns por mudar a metodologia e a cara da UESP. E eu vou contar um segundo caso, tá bom? Que eu nunca contei para ninguém na minha vida. No passado, meu pai e minha mãe precisavam mudar de casa, nós fomos despejados de uma casa, e nós precisávamos dormir 1 ou 2 noites em algum lugar antes de ir para uma casa nova que meu pai estava alugando. E nós fomos dormir durante 2 ou 3 noites na UESP. Então eu tenho um respeito por essa casa, eu e meus irmãos dormimos na UESP. A presidente, no momento, falou assim, dorme aqui, amanhã vocês levantam. Então, eu fiquei 2, 3 noites dormindo no prédio da UESP. Então, quando as pessoas falam que o prédio é feio, que tem que mudar de lá, eu sinto um pouquinho porque eu tenho uma estima muito grande para aquele local. Então, presidente, seja bem-vindo. O microfone está aberto à sua disposição. Pô, Renato, obrigado pelo convite. Obrigado por estar em parceria aqui com o Judson, um grande militante do carnaval. Ouvindo essas suas palavras emocionantes aí, estou vendo os seus olhos marejando, e as pessoas que estão em casa vão entender que não tem que pedir desculpa de nada. Eu fico até feliz agora pelo seu posicionamento, porque as pessoas de bom coração, elas se abrem e não tem medo de se abrir aonde quer que estejam, né? Não temos problema nenhum. As pessoas precisam entender também que os processos democráticos, eles são assim, eles nos colocam em um lado. E isso não nos torna um inimigo e jamais nos tornará. Muito pelo contrário, fortalece cada vez mais os nossos laços de união, fortalece cada vez mais quem nós somos, fortalece cada vez mais para onde nós iremos chegar. Obrigado pelo seu relato, obrigado pela sua emoção, fico feliz por ainda mais, já gostava de você. Agora, ouvindo essa história que eu não conhecia e ouvindo a sua emoção, até por conta da nossa casa, a nossa humilde matriz do samba, agora que eu gosto mais de você de montão ainda. Muito obrigado, meu presidente. Judson, obrigado por aceitar meu convite. Eu sou seu fã. Eu quero deixar isso muito claro. O Judson, eu não tenho nenhuma história devida, mas é um homem que eu já acompanho há muito tempo. E todas as vezes que eu encontrei com ele na liga, no metrô ou em qualquer outro lugar, ele tem um olhar tão respeitoso para comigo que eu não sei o que dizer para ele. Então, Judson, muito obrigado mesmo. Acho você uma das cabeças, eu acho até
uma cabeça pensante do carnaval diferenciada. Gosto muito dos seus textos, gosto muito das suas postagens. Sei que no passado foi muito trabalhoso o que você fez na Liga e sei que será muito mais trabalhoso o que você está tentando fazer, não só para a Liga, como com o carnaval, como nos cursos, como sobre o que nós vamos conversar aqui. Então, obrigado por você ter aceito o meu convite. Seja bem-vindo e o microfone está aberto à sua disposição. Muito obrigado mesmo pelo convite que você me fez. Não sei se você vai se lembrar de como e onde a gente se conheceu, mas foi justamente já te admirando nessa visão, nessa perspectiva de visionário do carnaval. Eu estava na Leandro de Itaquera em 2014, quando você nos ajudou a conseguir a autorização da FIFA para uso da marca no carnaval. Leandro de Itaquera é meu berço, foi por onde eu comecei no carnaval em 2003 e naquela época eu comecei a ver o seu trabalho e todo o empenho que você teve para fazer acontecer aquele desfile. Infelizmente a chuva acabou prejudicando muito aquele espetáculo, mas eu tenho certeza que foi um desfile que quem é Leandro se orgulhou do que aconteceu. Foi triste só pela chuva e aí, por consequência, o resultado que não foi dos melhores. Mas e por isso eu entendo que cara, eu admiro muito pessoas que tentam trazer algo de novo para o nosso carnaval. Tentam trazer a reflexão para o nosso carnaval. Não é só você reproduzir aquilo que você já fazia. Você tem que buscar novas formas para que essa arte cresça. Uma dessas formas é você aproximar o carnaval da iniciativa privada e de possíveis investidores na nossa cultura. Uma das formas de você fazer isso é através de cursos, é através de ações de promoção, é através de qualificação do nosso povo. E outra das formas é também valorizar a tradição, estimular as agremiações, etc. Aí trago aqui em primeira mão uma novidade, que acho que daqui só o Nenê que sabe. Essa semana... Exclusiva. Escreve aí, por favor. Escreve aí, vai dar trabalho. Escreve aí, exclusivo. Essa semana eu fui eleito presidente de uma escola de samba da UESP, do grupo de acesso 3 de bairros. Bem-vindo. A escola de samba Estrela Cadente. Estrela Cadente. Exatamente, lá da cidade de Tiradentes. E eu, junto com outros dois grandes amigos do carnaval, o Rafa Masliones e o Ives Alexeev, a gente quer fazer da Estrela Cadente um modelo de escola dentro dessa perspectiva moderna de raciocínio, de gestão de projetos, de eficiência na gerência da coisa, para que a arte consiga brilhar melhor. Okay. A gestão, ela faz a base para que o holofote caia em cima do artista. Então vamos fazer o seguinte, Júlio, eu quero que você me relate mais sobre isso, tá? Primeiro, parabéns. Ser presidente de escola de samba, eu tive um pai, tá, que foi presidente de escola de samba e eu sei o peso disso. Então seja bem-vindo e parabéns. Eu quero só pegar seu gancho. Nós trabalhamos no projeto da Copa do Mundo. Gente, para utilizar essa palavra Copa do Mundo, tá? Até para fazer propaganda, você tem que ter uma autorização da FIFA. E o seu Leandro, junto com o Juntos e a diretoria, tiveram a grata ideia de fazer o projeto de carnaval, dizendo que a Copa do Mundo começava em Itaquera. Sim. E nós precisávamos de uma autorização da FIFA. Então, fizemos um grande trabalho com o Maurício Martins, que era subprefeito na época de Itaquera, que nos ajudou politicamente. Chegamos até a FIFA, fomos na sede da FIFA Brasil, que era ali em Jacarepaguá. Hoje está tudo moderno, tudo bonito, mas quando a FIFA fez lá, ninguém queria, porque o primeiro grande ponte foi a FIFA que fez e as pessoas falaram, opa, sim, isso aqui dá um local muito, muito bom para eventos. Então nós fomos lá no QG da FIFA buscar a autorização, e essa autorização está na minha casa. Eu tenho todas as assinaturas autenticadas do presidente da FIFA autorizando o seu Leandro a poder utilizar este nome. Judson, obrigado pela sua lembrança. Muito, muito, muito obrigado. Meu presidente, conte-me tudo, não me esconda-me nada. Como é que foi esse pleito desse novo ciclo, dessa nova eleição? O que temos e o que foi? Conte um pouquinho para nós, para quem não conhece o senhor ainda, por favor, fale um pouquinho quem é o senhor, o que é o UESP, o que a UESP representa. Fala um pouquinho da UESP para nós, por favor. Primeiro, eu tenho uma grande dificuldade com essa questão do senhor.
Você. É porque me faz muito velho. E respeito mesmo, você. Respeito, você. E tem algo ainda muito pior, porque a gente vai ficando com a barba branca, os cabelos brancos, e aí as pessoas não tem jeito, né? Aí vai acontecendo e as pessoas agora passaram de falar, às vezes algumas pessoas falam, pô, seu nenê, eu falo, para, porque aí é uma coisa muito grande, se me chamar de seu nenê não dá, existe aí um seu nenê que a gente tem que saber que ele é o marco do Carnaval de São Paulo, não tem então eu sempre fico relutando contra essa questão da formalidade, mas brincadeiras à parte, Renato, nós lá na administração da UESP, no qual a gente não pode deixar de citar os parceiros que estão conosco, né, e as parceiras estão conosco, que é a diretoria executiva que foi reeleita agora por um mandato para mais 4 anos, Demis Roberto, vice-presidente, a Débora Justino, que é a nossa financeira, Gilberto Domânico, nosso secretário, e o Ismédio Francisco Júnior, que é o nosso diretor de carnaval. Nós, quando iniciamos há 8 anos atrás a UESP, nós estávamos com uma dificuldade muito grande, inclusive sobre situações financeiras, algumas demandas políticas estavam travando as nossas ações. Nós tínhamos lá um projeto que, para falar bem sério, falar a verdade, até hoje a gente não conseguiu desenvolver o projeto inicial, que foi nessa eleição que você acabou de relatar. Na primeira eleição que a gente conseguiu ter um êxito da sair a chapa vencedora, né? E com isso, o que a gente pensou? Eu tive uma conversa, falo para isso para todo mundo, a minha tia Ediléia dos Santos, na qual que você se referiu quase agora, é uma pessoa também do coração gigantesco, e aí a gente herda um pouco de família isso também dela, e ela falou, logo no começo, estava dando tudo errado. Imagina você pegar uma administração que está tudo errado, dando tudo errado. Não é que estava tudo errado, estava dando tudo errado. Ela falou, não, peraí, para pensar. Quando te jogarem limões, faça uma limonada. Aquela coisa além de ex-presidenta, é aquela coisa de tia também, tia-mãe, sabe? Pode parar, não vem reclamar não, corre atrás, você vai conseguir. E com isso a gente começou a primeiro perceber que a UESP precisava ser mostrada de fora para dentro. O que significa isso que eu costumo dizer? As pessoas estavam um pouco deixando a UESP de lado. A gente precisa fazer barulho, a gente precisa fazer as pessoas enxergarem novamente a UESP. E com isso até, fico muito à vontade de falar, até porque você também é uma pessoa do marketing, a gente resolveu falar, a gente precisa reposicionar a UESP no mercado. Okay. Vamos fazer um trabalho para reposicionar, vamos buscar parceiros, vamos buscar investimentos, vamos buscar a iniciativa privada, mas lá atrás estava muito difícil buscar a iniciativa privada, então a gente partiu por um lado político, e aí encontramos aí um padrinho político, que hoje se encontra presidente da Câmara Municipal, Ricardo Teixeira, que nos ajudou, Milton Leite nos ajudou na época, que era presidente da Câmara, nos ajudou muito, o prefeito Bruno Covas nos ajudou, enfim, o prefeito Ricardo Nunes acabou nos ajudando logo na sequência, e aí com isso a gente começou a mostrar para o mundo novamente que a UESP estava viva, que a UESP estava respirando, por mais que estivesse por aparelhos, mas estava respirando. Aí, fazendo até um comparativo aqui, a gente começou a dar alguns passos positivos na gestão, e quando chega o nosso segundo mandato, o presidente Robson Oliveira tinha falado para mim, em 4 anos você não vai conseguir fazer nada. E aí, com a experiência dele, eu até fiquei bravo, falei, imagina, como assim? O Robson, eu vou conseguir fazer e não consegui fazer nada, não conseguimos fazer nada. O Robson estava correto. Robson de Oliveira foi presidente da UESP, foi presidente da Liga, eu deveria ter escutado ele um pouco mais. Enfim, no segundo mandato a gente começou a andar, mas a gente já pegou até a pandemia. A gente deu tantas águas que pegamos até a pandemia, Ju. Então, conseguimos andar um pouco mais com a casa. Nesse mandato atual, o que nós estamos fazendo? Agora nós estamos trabalhando a UESP, que eu falei que a gente fez um caminho ao contrário, de fora para dentro, agora de dentro para fora. Agora nós voltamos às preocupações mais internas da UESP, como a reforma da casa, os novos processos que tem dentro da casa que nós estamos modificando. Então, até para não ficar me alongando muito com isso... Fique à vontade. A gente está agora, nesse novo mandato, buscando a UESP de dentro para fora. São quantas agremiações nós temos na UESP
UESP, quantas agremiações vocês cuidam lá na UESP? Nós temos 73 agremiações filiadas, no qual temos aqui um presidente eleito. E seja bem-vindo, presidente. E vamos fazer isso também, essa manifestação de recebimento do presidente em plenária. 73 agremiações filiadas, na qual 67 disputam o pleito do Carnaval 2026, contando essas que estão suspensas, só de 73, 67 que vão para a avenida. Tem uma lá que está suspensa, que eu acho, só para me falar, chama-se União Independente da Vila Prudente. A União Independente da Vila Prudente, na verdade, ela não está suspensa, ela foi num processo de extinção. Extinção? Extinção. Que chateação. Extinção. Que chateação, porque essa foi a escola fundada pelo meu pai, certo, né? Porque antes era a União Independente da Vila Prudente, depois ela se uniu aos Príncipe Negro, aos Cabeções, e aí virou a União Independente da Vila Prudente. Sim. Porque as pessoas, às vezes, acham, presidente Judson, que nós... efetivamente caímos de paraquedas, tá? Me perdoe a sinceridade, ou que nós estamos aqui utilizando de má fé com um grande projeto cultural que nós temos no nosso país. Tá? Mas nós vivemos, tá? Eu tive que me abdicar de escola, eu tive que me abdicar, às vezes, meu pai de família, porque meu pai era um doente, né, um apaixonado por carnaval, e foi ser presidente de escola de samba, foi chamar outros presidentes para fundir todos eles. Não, você tem 4 escolas no bairro, como assim? A gente vai ficar brigando todo ano, vamos formar uma só, vamos ser fortes. E aí até desfilaram. Eu tenho um disco onde a foto é no Museu do Ipiranga. Sim. Tá? Eu tenho um LP, eu tenho essa capa desse LP que muito me agrada quando eu o vejo. Judson, por favor, quem é o Judson? Me conte um pouquinho dessa história sua, me conte um pouquinho o que você já fez pelo Carnaval de São Paulo, e daqui a pouco vamos falar sobre os novos projetos. Rapaz, eu invejo muito pessoas... Só para uma observação. Gente, eu chamo ele de garoto, eu não sei o porquê. Toda vez que eu vejo, e aí, meu garoto? Deve ser porque em anos de carnaval eu sou um garoto mesmo, perto de vocês. Assim, eu invejo muito vocês que são de famílias sambistas, que nasceram no berço do samba e conseguiram crescer com isso. E espero que o meu filho tenha essa oportunidade de crescer em uma família sambista e de curtir como vocês curtiram. Mas eu, na verdade, venho do Ceará e antes eu assistia o carnaval pela TV, preto e branco, da minha avó. Eu vibrava assistindo os desfiles, mas achava que era um universo, achava que pessoas como vocês eram como os artistas da TV, assim, é alguém que eu nunca ia chegar perto, assim, sabe? Se eu chegasse perto, eu ia ficar com as pernas bamba. Mas quando eu cheguei em São Paulo, já durante a faculdade, que eu tocava em baterias universitárias, eu resolvi aprender a tocar melhor e descobri que existia uma escola de samba do lado da minha casa, a Leandro de Itaquera. Sensacional. Fui para Leandro de Itaquera, comecei a aprender a tocar bateria lá, toquei por 6 anos na bateria do mestre Dinei, na época. E ali eu pude aprender que uma escola de samba era o contrário do que eu achava. Eu achava que a escola de samba era o universo do inacessível, era jogar no Corinthians. Eu nunca vou conseguir jogar no Corinthians. Não, uma escola de samba é um instrumento social poroso, super aberto a te receber se você quiser se empenhar por ela. Cara, e a Leandro me deu muitas oportunidades, abriu muitas portas para mim. Eu consegui executar muitas coisas lá e aos poucos eu fui percebendo, olha, eu até que consigo tocar uma caixa, mas eu acho que eu vou ajudar muito mais fazendo outras coisas. Aí fui fotógrafo da quadra por um tempo, depois comecei a ajudar eles na parte da direção de harmonia, fui me aproximando da direção de carnaval, até que um dia me colocaram na coordenação técnica da Liga, por algum tempo. Quando eu saí da Leandro e ia ficar sem escola, o presidente Serginho da Liga falou, olha, então você vai continuar na coordenação técnica, mas como representante da Liga, porque a gente quer que você esteja por aqui. E por quê? Eu sou formado em Direito, né? Sou formado em Direito pela USP, tenho uma vivência com leis e com regras já de muita data. E eles sentiram que eu podia ajudar eles a redigir um pouco melhor o que eles estavam decidindo ali nas plenárias. Então, eu participei de pelo menos 2 anos de plenária da Liga, ali secretariando as plenárias, para tentar traduzir em uma ata, e daquela ata ia para o treinamento dos jurados. Então, por 2 anos também eu estive com jurados em hotel, conversando com eles, etc., tentando passar para eles essa mudança que o Carnaval de São Paulo estava tentando na época. Acho que houve uma grande mudança, principalmente no sentido de que
2014 para 2016 foi aquele período, a gente passa a ter um sistema de julgamento um pouco mais matemático. Ele é mais travadinho, essa história que a gente estava batendo papo aqui agora há pouco. Ele tem mais instrumentos de medição. Ele começa a separar numa tabelinha mais rígida, tantos buracos é tantos décimos, porque isso era um problema na época, pela divergência, a discrepância, às vezes, da nota do mesmo jurado, que justificava a mesma coisa, dando notas completamente diferentes. Ou, o que é pior, justificando a mesma coisa para duas escolas com notas diferentes. Nossa, isso gera um problemão, né? Então, criou-se um sistema que é, de certa modo, aquele que funciona até hoje, que é o sistema dos critérios de balizamento, com a tabelinha, etc., que ajudou, na minha opinião, em muito o Carnaval de São Paulo a torná-lo mais justo, a diminuir um pouco o peso do pavilhão e jogar mais para o lado da eficiência administrativa. Não perde seu raciocínio, por favor. Claro. Pessoal, que honra, que privilégio. Sabe quantas pessoas já ouviram o que você está falando, Judson? Quantas pessoas do carnaval mesmo, componente que desfila, que está lá na casa, sabe disso, cara? Pouquíssimas pessoas. Obrigado. Então, assim, nós estamos falando com uma pessoa que participou do critério de julgamento, tá, do Carnaval de São Paulo. Tá? Se ele é bom, se ele é ruim, certo ou não, nós não estamos questionando aqui, tá bom, Júlio? Nós estamos falando com um homem que participou, estava lá, tá? Quando começou esse novo momento do carnaval. Judson, que aula, obrigado. Eu acho que nunca vai existir, na minha opinião, um regulamento, um manual de jogador perfeitos. A nossa arte está em evolução. A nossa como arte o nosso está em carnaval evolução. Evoluiu bastante de 2015 para cá, eu acho que esse modelo criado lá acabou encontrando alguns limites, algumas barreiras. Por exemplo, em 2015 era muito comum você ver uma ala inteira sem chapéu, porque a escola não conseguiu colocar na avenida. Hoje em dia é difícil você achar um defeito de fantasia em escola, cara. E eu olho com muita atenção. Por quê? As escolas melhoraram os seus processos de revisão de fantasia, melhoraram suas técnicas de ateliê. Ali, a equipe de harmonia, ela consegue fazer melhor o seu pente fino, porque eles sabem que um erro desse pode te tirar um décimo. Então, as escolas ficaram mais sérias. Qual que é o resultado prático disso? Aquele modelo de 2015 está fazendo com que todo mundo fique com 10, 10, 10, 10. E o resultado do carnaval vai ser decidido numa fatalidade, numa coisa pequena. Às vezes, um erro de pasta. O problema não é como eu vou dizer, eu acho que a gente está dando importância demais para a pasta, mas o problema é as outras coisas não tirarem mais ponto. Tá. É você colocar lado a lado dois desfiles que não são iguais e chamar os dois de iguais. Nós vamos falar sobre isso. Peraí, nós vamos falar sobre isso. Meu presidente, quais são as suas grandes dificuldades no grupo, na UESP, lá no bairro? Como que a CRCB poderia te ajudar? Como o poder público poderia te ajudar? Desculpa tantas perguntas, tá bom? Porque eu fico imaginando que, às vezes, eu não consigo o patrocínio para o grupo especial que está na Globo, na televisão, com toda a infraestrutura. Como é que é possível? Como é que é para você, lá na UESP, com com essa situação de várias escolas de bairro, como é que você faz? O que o senhor precisa? A grande dificuldade nossa, vou iniciar por algo que parece que... quem olha de fora não entende a complexidade da coisa. A grande dificuldade nossa é montar um sambódromo num local que não é apropriado para receber um sambódromo. Uma adaptação no local. Então, isso nos gera um grande transtorno. E aí, temos aqui que também agradecer o grande esforço coletivo também dos órgãos públicos que acabam se envolvendo intensamente na construção do carnaval. E aí a gente consegue fazer com que a própria população do entorno entenda a importância dele, entenda o que o carnaval representa para a sociedade. E isso, para nós, é um dos grandes fatores. O segundo grande fator, e aí o que você também já coloca ele aí numa questão, inclusive, se o próprio grupo especial está tendo dificuldade, para nós é fazer com que o empresariado se aproxime dos nossos desfiles, se aproxime dos nossos carnavais, porque quando você vai demonstrar um carnaval
da UESP, que na realidade, para um lugar que não está apropriado a receber, se torna algo gigantesco. O carnaval, obviamente que eu nem quero fazer esse comparativo entre Sambódromo e a pista da UESP, que não são comparáveis. Mas você montar uma estrutura que a gente monta num bairro, ele se torna algo gigantesco para a população que está lá presente, para aqueles que vão, os visitantes, as pessoas do entorno, enfim. Se torna algo muito gigantesco. E muitas vezes, quando você vai dizer isso para as empresas, a primeira pergunta que ela faz: esse desfile é o que passa na Globo? E aí, para até você explicar que esse desfile não é o que passa na Globo, ele está interessado naquele desfile que passa na Globo. Entendi. Por causa da questão da superexposição que a TV que vai dar de retorno para uma marca, enfim. Mas aí, hoje a gente está tentando mudar esse diálogo para eles entenderem que o nosso desfile, não estamos nem mais chamando de um desfile escola de samba, nós estamos chamando de uma ação social, que de fato é uma ação social. Por conta, nós estamos falando aqui, você tinha até me perguntado de como que é a formação dos processos dos grupos da escola de samba da UESP e dos blocos de carnavalesco e fantasia. Então nós temos lá a base do carnaval, que são os grupos de base, que aí hoje a UESP está totalmente fazendo os seus desfiles nos dois bairros, que é Vila Esperança e Butantã, Zona Leste e Zona Oeste da cidade de São Paulo, que são os nossos polos culturais, que a gente chama dessa forma. Por conta de mostrar que eles são algo relacionado ao social, é porque nós temos, sobretudo, as portas abertas, não temos cobrança de ingresso, não temos cobrança de fantasias, e nós ainda fazemos com que a comunidade do entorno tenha participação direta no giro da economia. Ou seja, as pessoas ainda vão lá trabalhar para o carnaval e ainda conseguem uma renda para levar para sua casa. Então, estamos tentando agora modificar o conceito do marketing da UESP para que as empresas entendam que nós somos uma ação social, que talvez isso dialogue com o que o mercado está pensando hoje. Não, talvez dialogue com o que o mercado queira ouvir. Certo. Né? Na verdade, certo. Às vezes você muda o adjetivo e você às vezes consegue neutralizar ou efetivamente passar comunicação. Presidente, deixa eu continuar aqui nessa pergunta. Você está querendo me dizer que o senhor precisa de um sambódromo fixo para fazer o seu desfile? Ou se o senhor sair do bairro, nós poderíamos ter alguma dificuldade de morrermos? Ótima pergunta. Na verdade, eu estou dizendo que a gente conseguiu transportar a ideia de que podemos sim ter um sambódromo num local que não era para ter um sambódromo, podemos sim transformar a vida das pessoas que estão lá, inclusive com um local fixo lá onde que a gente está aqui batalhando por um projeto de um polo cultural, de uma estrutura física, na qual também não estamos chamando de sambódromo, estamos chamando de polo cultural, até porque ele precisa ser uma arena multiuso, porque não podemos também transformar, assim como foi há alguns anos, o sambódromo do AMB e alguns outros sambódromos espalhados pelo Brasil inteiro que só funciona no carnaval. Okay. E isso é algo que você constrói um elefante branco, é algo muito prejudicial à economia da cidade. A arena multiuso, porque nós podemos ter nesse local, inclusive, ser transformado para atividades durante o ano, para qualquer tipo de iniciativa, seja cultural, seja econômica, seja educacional, seja esportiva, enfim. E isso dá para ser feito, estamos já com o projeto em andamento, dialogando já com o Poder Público, com a Câmara Municipal, com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Governo, e enquanto a ideia de ser um transformador socioeconômico vem na mesma linha desse diálogo que a gente está tentando impor com a nossa iniciativa privada, estamos também fazendo com que a iniciativa pública entenda a importância de talvez ter um espaço desse cultural. Eu acho que precisa, eu acho que São Paulo merece, eu acho que nós estamos na maior cidade da América Latina, a quinta maior do planeta, eu acho que nós temos essa nossa demanda cultural de carnavalesco, eu acho que seria um pleito bem importante. E não perdendo te cortando, não perdendo o seu raciocínio, por favor. E só para justificar rapidamente dessa questão de você
ter um projeto fixo, uma arena multicultural, uma arena multiuso, você, nas mesmas medidas que é um sambódromo, porque, vamos supor, a gente está falando de uma construção de alvenaria, uma construção fixa. Pô, mas lá, o que eu faço depois se eu construir lá um camarote, se construir uma arquibancada? Lá no camarote a gente pode ter salas de qualificação. Salas de aula. Conversando bastante isso com o Jusco, que o Carnaval está precisando de qualificação, assim como você colocou também nisso da sua fala. Salas de aula, salas de projetos com... Presidente, se nós tivermos o local, nós vamos encher, nós vamos utilizar. Exato. O que não pode mais é nós não termos o local, Exato. nós não temos uma casa, nós não temos um sambódromo para que nós possamos fazermos a nossa manifestação. Porque quando fica assim, o poder público não, mas a população acha que nós estamos atrapalhando o trânsito, estamos atrapalhando, porque as pessoas às vezes saíram de casa atrasadas e tem um carro alegórico na porta da casa. E a culpa não é nossa e nem dela, porque infelizmente, mas se nós tivéssemos um pleito e tivéssemos efetivamente a nossa casa, o nosso sambódromo, ajudaria todo mundo. Sim. Judson, por favor, você fez uma bela postagem e eu te liguei, eu fui lá e comentei na sua postagem. Eu gostaria que você me falasse um pouco dessa postagem, que são 2 desenhos que você faz, que para mim foi uma das postagens mais emblemáticas que eu já vi nos últimos tempos. Renato Cândido, meu nome é Carlos Renato Cândido Barros. Para mim, fundamental. Você conseguiu mostrar com muita objetividade aquilo que todo mundo tem dúvida. Por que o preto e branco às vezes tem a mesma nota que um colorido bonito? Fala um pouquinho sobre essa postagem, fala um pouquinho sobre essa nova sua ideia, fala um pouquinho sobre o que você gostaria. Olha, eu acho que assim, estamos no momento em que todos precisam dar ideias e discutir ideias para que a gente consiga tornar os resultados de carnaval mais próximos daquilo que a arquibancada sente. A gente tem que fazer o coração do sambista se sentir representado nos resultados. E como eu vinha falando, eu acho que o carnaval ele foi para um lado da medição. Foi para um lado de você matematizar e conseguir, por um critério de justiça, dar a mesma nota se você viu o mesmo problema. Acontece que nem tudo consegue ser medido. Há coisas que você consegue medir e coisas que você não consegue medir. O exemplo do vídeo, ele vai um pouco nesse sentido. Quando você pega uma fantasia que é só um fantasminha, com o pano por cima, os olhinhos pretos, eu não tô vendo nada quebrado ali. É 10. É fantasma. Só que do outro lado tem um fantasma muito mais bem elaborado, uma coisa hollywoodiana, que é o mesmo 10. Isso não me parece justo. Então, a forma que eu busquei, a sugestão que eu propus, e acho que outras sugestões precisam surgir para a gente continuar debatendo, é que houvesse uma efetiva comparação entre as escolas, que o jurado tivesse não o poder total da comparação. Ele tem até 9,9 para ser objetivo como ele é hoje, aí é eficiência administrativa, mas tem 1/10 ali que ele é necessariamente comparativo. E aí essa comparação, para não cair no problema que a gente teve no ano passado, que foi o 10º de excelência, que foi, na minha opinião, uma ideia um pouco mal aplicada, eu acho que a ideia seria que você tivesse uma limitação. No máximo 2 escolas por noite podem ganhar esse 10º, porque aí é uma forma de você pegar a destacada, aquela que está acima. Então, o projeto... Se não tiver nenhuma, ninguém ganha. Na verdade, a ideia é que o jurado seja forçado a escolher duas. Ele tem que escolher 2 por noite. Porque é uma forma de você também não deixar muito poder na mão do jurado. Ok. Porque se o jurado quiser agir de má fé e dar só para uma e não dá para mais ninguém, ele pode valorizar a predileção dele. Quando você força ele a dar 2 por noite, você tira um pouco desse poder. Entendeu? Entendi. Então, é um modelo matemático que eu venho desenvolvendo faz mais ou menos uns 5 anos. É que esse ano eu me senti um pouco mais à vontade de tornar ele público. Judson, torne-o público, vai pra cima, vão encher sua caixa lá de post de haters, porque nós, tá, do carnaval, digo como nós porque eu sou um folião, tá, e do outro lado, de repente, eu sou um empresário, daqui a pouco eu tô fazendo parte da comissão de carnaval. Nós não estamos acostumados a ter esse tipo de diálogo, a esse tipo de discussão. E quando vem uma ideia nova assim, as pessoas ficam assustadas, Júlio. Então, não pensa você que quando eu postei, vieram me ligar, pô, você concorda com isso? Concordo. No meu direct, você concordo. Sabe por que eu concordo? Porque é novo. Nós precisamos de algo novo.
Para debater. Quando é assim, na Disney, as pessoas ficam assim, toda vez você fala, a Disney de 3 em 3 anos, ele muda o castelo da princesa. Se vai ser um sucesso ou não, é uma outra situação. Nós precisamos de coisas novas. Porque o que acontece? A nossa população, presidente, não sei se vocês percebem, nossa população está ficando velha. E nós não estamos conseguindo atingir os novos. Eu tenho um problema muito sério. A minha família, parece que o numerário, né, eram 8 tios, né? Todos gostavam de carnaval. Depois foram 8 sobrinhos, os filhos todos gostavam de carnaval. E agora nós temos 8 sobrinhos novos, né? Da nova geração, apenas um gosta de carnaval. E eu tenho um sobrinho muito atento às coisas. Um dia ele chegou e falou assim, tio, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Sabe a pracinha aqui da frente da casa da avó? Eu falei, sei, tem um Wi-Fi da prefeitura. Sabe o ônibus? Tem um Wi-Fi. Lá na minha escola, tio, tem um Wi-Fi. E quando eu chego na quadra, tio, não tem um Wi-Fi. Eu não posso correr e não posso gritar. Fica uma coisa que você não consegue trazer o jovem. E fora isso, nós precisamos trazer a capilaridade de novas pessoas que possam gostar do carnaval. Mas eles também querem gostar do resultado. O resultado, quando você fala, não gostei, não é isso, não é aquilo, fica uma situação onde a população que assiste quer ver, porque até então eu tenho uma informação que a apuração é o segundo maior ibope da televisão naquele horário, numa terça-feira à tarde. Você está me entendendo? É de parar o Estado, de parar o Brasil para assistir a apuração. Então você tem que ter produtos e mecanismos que você possa segurar aquela pessoa que ela não está no telefone celular, mas ela está na frente da televisão. Então, Júdice, eu acredito muito, cara, que ideias novas, no início, todo mundo vai... Eu vou fazer uma observação aqui. Eu li um livro que quem inventou a penicilina, ele matou a mãe e a irmã. Sim. Porque nos Estados Unidos... você ganhava um dinheiro para fazer experiências e quando começou a morrer algumas pessoas, o pessoal cortou. Só que ele estava ficando tão perto, só que ele matou 2 pessoas da família e salvou a humanidade. Então, não estou pedindo para você só matar a humanidade. Eu estou pedindo para você continuar, porque eu acho que as ideias novas são necessárias. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho do que você acha, não do resultado, tá? E sim do Carnaval de São Paulo. Como é que nós estamos? Como que você está vendo hoje, já de fora da liga, o crescimento? Como é que você está vendo essa nova gestão do presidente Tomate? Tomate, não adianta falar que está viajando, que está ocupado, que tem entrevista, hein? Dia 7, gravação. Já vou fazer, já chamar ele na chincha. Rapaz, eu vou te falar que eu tenho uma opinião muito parecida com o que eu vi, acho que foi o Drummond, num podcast lá do Rio, em que ele respondeu sobre São Paulo. Ele falou, cara, São Paulo é impressionante como não para de crescer, que a questão administrativa aqui fez desse nosso carnaval algo... Um colosso, e em todos os níveis, tá? Ano passado, pela primeira vez, eu fui assistir os desfiles da UESP, fui no acesso 2 e fui no especial de bairros. Só não consegui ir no acesso 3 porque eu estava trabalhando no dia, né? Mas fui no especial de bairros no acesso 2 para ver o que era, como que era. Eu fiquei impressionado com aquilo. Fiquei impressionado realmente com a estrutura que é montada e com a qualidade técnica dos desfiles que eu assisti. Eu não esperava ver, assim, para quem não é tão do carnaval, seria quase como falar que a nossa 6ª divisão, né, se você comentar, a nossa 6ª divisão fez desfiles lindíssimos, cara. Que loucura, que bonito. Isso é muito bacana. Que bacana. E isso vem vindo numa gradação crescente que faz com que o especial de bairro seja um negócio impressionante. Quando você chega no acesso 2, você tem sambódromo lotado para assistir desfiles de altíssimo nível. Acesso 1, com sambódromo lotado, com desfiles que não faz 5 anos que aquilo seria desfile de especial. E o especial com espetáculos grandiosíssimos. Eu acho que... soma-se nisso, capacidade organizativa que faz eventos como Festa Junina, que vai acontecer agora, em breve, teve o próprio definição de ordem, foi um evento muito bacana. A Liga tem se organizado e produzido coisas bacanas. E também parcerias muito importantes, eu queria muito falar disso daqui, dessa parceria. Ano passado, a Liga fez uma parceria com a Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo para criar dentro da
Cult SP Pro, que é uma escola para profissionais. Ali, a ideia da Cult SP Pro, eles têm cursos para teatro, para moda, para gastronomia, mas não é para ensinar gastronomia do zero para alguém. É para pegar o cara que já trabalha no restaurante e ensinar coisas novas para ele. Legal. Fez-se uma parceria com a Liga para que se montassem cursos ali dentro voltados para quem já é do carnaval e que busca algum tipo de qualificação. Agora, em agosto, a gente vai ter um curso de 66 horas. São 4 horas por dia, 4 dias por semana, o mês inteiro. Tá terminando a negociação para esse curso ser na própria fábrica, mas se não for na fábrica, vai ser lá no Bom Retiro, que é na sede da Cult SP Pro. O que é esse curso? É um curso de gestão de projetos. O Nenê é pós-graduando da área, sabe o que é isso? Assim, é basicamente as técnicas que se usa nas grandes empresas que organizam um Rock in Rio, que organiza a construção de um prédio, por exemplo, utilizar essas técnicas, importar essas técnicas e aplicar isso no carnaval. Sensacional. A ideia, o objetivo é que esse curso seja assistido por presidentes, diretores de carnaval, pessoas que já atuam, diretor de ateliê, pessoa que já atua dentro de um barracão e que vai lá para aprender técnicas que vão melhorar a forma dele fazer carnaval. Ele já é um artista, ele precisa ganhar técnicas administrativas para que a arte dele apareça melhor. Isso é uma parceria que a Liga fez com a Cult SP. E isso vai pro ar quando? Quando é que nós vamos ter mais informações? Eu acredito que na semana que vem ou na próxima já começa a ser divulgado no site da Cult SP Pro. Tenho certeza que o Nenê vai me ajudar a divulgar isso na UESP também. É um curso totalmente gratuito, isso também é muito importante, é um curso totalmente gratuito. E além desse curso, eu sei que o Bruno Oliveira dá cursos de adereçagem, também pela Cult SP, também totalmente gratuito. E eles estão buscando outras frentes e outras formas de ajudar o mercado do carnaval a se profissionalizar, transformando isso cada vez mais em uma profissão mesmo. Eu hoje lacrei, eu parei, eu tô felicíssimo, parabéns. Que informação, cara. Cultura, educação juntos. Liga, parabéns, Judson, que sacada. Eu tô bem feliz, vou me cadastrar se der tempo, se possível, porque eu gosto muito, você sabe disso, que nós ministramos cursos na nossa faculdade. A Sensupeg, né? Exatamente, quero mandar um beijão para Simone, que todas as vezes que eu a vejo também me dá essa oportunidade. Agora tem pessoas que entram no meu perfil e me chamam de professor, eu falo... Gente, como assim, professor? Eu fui lá fazer o que eu gosto, falar sobre minha vida, falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Não dá para ser professor ainda, tá? Presidente, já falamos sobre as partes não ruins, né? Mas os entraves. A UESP, para 2025, 2026, 2027, para esses seus pleitos, seus próximos 4 anos, quais são os próximos projetos? O que o senhor gostaria? Como vamos chegar? Como é que vai ser esse trabalho? Ainda visando essa questão do reposicionamento, que na realidade a gente é um projeto gradativo, né? Nós conseguimos no Carnaval 2025 uma parceria importante, que foi a transmissão dos desfiles do Grupo Especial de Bairros através de uma TV aberta, que nunca tinha acontecido na história da UESP, no desfile de bairro. A gente ter uma transmissão que na TV Cultura, com um sinal para o Brasil inteiro, e também Cultura Play, que pegava o mundo inteiro, e a TV Câmara de São Paulo também transmitiu os nossos desfiles. Então, esse projeto, nós estamos já negociando para poder replicar ele para o próximo ano, porque justamente por essa questão que a gente tem com o diálogo, com a iniciativa privada, uma TV aberta, ela facilita também a gente poder chegar às novas... E como ajuda, presidente? Ajuda demais, né? Como ajuda? Ajuda demais. Inclusive, aqui, Judson, Renato Cândido está intimado a participar desse processo, porque a gente precisa ter aí levar o nosso conhecimento aos grandes empresários, né? Setor empresarial, para que entenda que a nossa cultura, ela está hoje no Brasil inteiro, através da TV Cultura. Intimação aceita. Vou fazer parte desse time, vamos falar da parte comercial, porque, assim, é um pleito justo, é uma solicitação imediata.
E temos aí hoje uma televisão. Já que o empresariado antigamente perguntava sobre a Globo, não, nós não temos a Globo, mas nós temos aqui a TV Cultura, nós temos aqui a TV Câmara. Eu acho que é sensacional. Eu vejo isso com ótimos olhos, eu acho que facilita muito, facilita bastante a parte comercial. Presidente, deixa eu fazer uma pergunta ao contrário para o senhor. Eu fiz uma pergunta para um outro presidente de escola de samba que esteve aqui, e ele acabou saindo pela tangente. Eu sinto que o poder público no grupo especial ficou muito tempo longe. Porque o poder público sempre chega faltando alguns dias, é o bombeiro, é isso, né, algumas coisas. E eu sempre vi a UESP muito mais próxima do poder público, pelas grandes necessidades. Sim. Só que hoje eu vejo a Liga das Escolas de Samba de São Paulo muito próxima do poder público, como vocês estão. Certo. A minha pergunta é, por que o poder público, mesmo nos conhecendo, fica tão longe da gente? Por que nós não conseguimos ter acesso, ter mais cursos como esse? Por que nós temos essa dificuldade em falar com o poder público? Justamente pelo estereótipo do carnaval, e aí a gente também tem que atribuir isso ao desconhecimento do próprio político, que você precisa entender como funciona a sua cidade. Você precisa entender quais são os seus calcanhares de Aquiles. E só que com essa aproximação hoje que nós estamos tendo, e isso quero novamente aqui, não estou fazendo politicagem, mas remeter à importância da Câmara Municipal hoje para o Carnaval do Brasil, para o Carnaval de São Paulo, e está sendo um reflexo para o Carnaval do Brasil, está mudando esse conceito da aproximação. Porque através da Câmara Municipal a gente está conseguindo abrir portas tanto no Executivo, inclusive até mesmo no Legislativo. A gente hoje consegue dialogar com a Procuradoria do município, consegue dialogar com o Tribunal de Contas do município. Isso é muito interessante, que lá atrás esses órgãos nunca nos receberam. Então, a gente, algumas demandas, teve recentemente uma reunião dentro da Liga, onde alguns vereadores, inclusive o presidente da Câmara estavam juntos, o presidente também Milton Lee estavam juntos, que estavam discutindo o Carnaval da cidade de São Paulo. E isso é importante para nós porque a gente está fazendo um pleito diretamente com o presidente da Câmara Municipal de São Paulo sobre um projeto de lei para o Carnaval, porque o Carnaval, até hoje ninguém sabe explicar o que é a lei do Carnaval, porque a lei do Carnaval, na verdade, ela é muito escassa, ela nunca foi reformada, então ela diz que hoje qualquer um que chegar tem que fazer o carnaval sim, mas não fala em que condições que tem que fazer o carnaval. Qualquer prefeito faz, se ele quiser hoje investir R$10, ele investe R$10. Então nós estamos conversando diretamente sobre uma lei do carnaval, inclusive com a participação de juristas, nosso amigo em comum, nosso vice-presidente, quero mandar um abraço para ele, Demis Roberto, que também está nos auxiliando nessa discussão, e até já conversei, inclusive, com o presidente Tomás, para a gente ter já uma conversa sobre isso. Nós estamos muito próximos da Liga hoje, que também era uma dificuldade danada para nós lá atrás. Estávamos distantes da Liga, estava até numa rota de colisão que não era interessante para ninguém. Hoje não, estamos muito próximos. E aí agradeço também ao presidente Sidney, que proporcionou essa aproximação. Um grande abraço, presidente Sidney. E assim como o Júlio disse, a Liga hoje está pensando, através do presidente Tomati, num diálogo macro. Isso é interessante, porque coloca as duas instituições, e aí também não posso deixar de fora tanto a BBC como a BASP, que também são parte do guarda-chuva, do contrato guarda-chuva do Carnaval, para a gente poder dialogar hoje diferente. A gente hoje tem condições de falar sobre uma lei do Carnaval, tem condições de falar sobre uma bancada do Carnaval. E através dessa linha, a gente pode mudar, inclusive, o futuro sobre os ataques que a gente está recebendo diariamente. O Carnaval inteiro, no Brasil inteiro, está com problema. O interior de São Paulo inteiro problema, o ABC inteiro com problema. E aí São Paulo ainda sobrevive, mas não sabe até quando. Judson, você seria favorável a um carnaval metropolitano na cidade de São Paulo?
Olha, a gente debateu isso bastante por esses dias, né? Eu acho que... Eu não estava nessa discussão, hein? É que eu convidei o presidente Nenê a ir à minha aula da Sensopeg na semana passada ou retrasada. Porque a gente estava falando sobre direito e escola de samba, né? Explicando um pouco as associações, e entre elas eu quis apresentar a UESP, ninguém melhor para falar da UESP do que o próprio presidente. E aí, nisso, a gente começou a discutir um pouco com os alunos essa ideia do carnaval metropolitano. Cara, isso tem lados bons e lados ruins. Por um lado, eu acho que quando você traz o pessoal, por exemplo, de Guarulhos para cá, para desfilar em São Paulo, você vai estar definitivamente acabando com o carnaval de Guarulhos. Isso pode ser ruim, porque aí você vai transformar eles em parte do nosso apenas. Por outro lado, eu acho que isso tem um potencial de fazer o crescimento de instituições de lá se unindo em torno de uma só para ter a escola de Guarulhos, como você tem no Rio de Janeiro, a escola de Niterói. De Inópolis. Exato. Eu acho que isso tem um potencial de fazer com que o nível do carnaval suba. Por outro lado, pode acabar também prejudicando pequenas instituições do interior, né? Tá, Judson, vou fazer a pergunta de novo. O que você acha? Por favor, dessa vez eu vou pegar. Você acha que seria válido, com a parte ruim, com a parte boa, o que você acha efetivamente? Antes de você responder, vou te dar alguns dados, tá bom? Um folião, tá? Um componente que sai de casa, tá? Para ir para sua escola de samba. Que ele saia de Caieiras, que ele saia mesmo de Guarulhos, tá bom? Ele gasta em torno, tá, de R$220, tá bom? Isso custa um componente. Ele tomou 2 cervejas, uma água, comprou um lanche, pagou o Uber dele ou o metrô e voltou para casa. Estou falando de R$220, tudo bem? Se nós falarmos que nós vamos sair com alguns componentes de Sorocaba, ele vai pagar 8 pedágios, diesel, transporte. A economia dele chegando aqui é quase de R$800 por pessoa. Então, eu estou falando sobre algo per capita, sobre PIB. A importância que um componente vindo de outro município tem um impacto na economia da cidade de São Paulo. Eu não estou falando para tirar o componente que já está aqui, ele vai continuar indo na escola dele, ele vai continuar participando. Mas eu acho que nós vamos ter uma capilaridade um pouco maior, mais abrangente, até politicamente. Porque o Estado olha para nós e fala assim, eu não posso ajudar vocês porque vocês são capital. Né? É diferente do poder público do Rio de Janeiro. O poder público do Rio de Janeiro, você está falando de município e estado, porque você está abrangente no estado. E aí eu faço essa pergunta para você porque eu sei da sua habilidade. Você acha ruim ou bom? Eu tendo a gostar da ideia, tá? Eu tendo a gostar da ideia, até porque, assim, eu moro hoje em Ibiúna, né? Ok. E eu indo para lá, eu fico olhando Osasco, Cotia, algumas cidades que teriam um grande potencial de ser o berço de grandes escolas de samba, levando a nossa cultura de samba para lá. Só que isso não é uma coisa de resposta simples. Não, até porque você tem que ouvir muita gente antes disso. Muito estudo. E eu tô olhando exclusivamente da minha perspectiva de alguém que estava olhando. Até hoje, minha perspectiva foi a de apresentador da Globo, estudioso do carnaval. Agora eu estou indo para a perspectiva de presidente. Sim. Agora eu vou entender esse outro lado também, que a gente tem que pensar nisso também. E como estudioso e como apresentador da Globo, me conta como um homem que estava lá na Leandro de Itaquera, tocando o seu instrumento, que começou a ficar apaixonado pelo carnaval, vai ser comentarista numa das maiores empresas do planeta de comunicação e falando na noite do Carnaval da Sua Paixão. Como que foi isso, Jus? Conta um pouquinho desse convite. Cara, para mim foi extremamente emocionante, né? Para mim foi o reconhecimento de um trabalho já longo. As pessoas do Carnaval mesmo me conhecem, mas as pessoas assim, os dirigentes, etc., porque eu converso bastante com as pessoas, mas quem é do grande público, quem vai numa quadra, não me conhece quando eu sou uma pessoa de ficar em palco, ficar em camarote, nunca gostei muito disso. Minha questão sempre foi o estudo, sempre foi olhar por trás, discutir, etc. E aí, esse ano, a Globo estava propondo uma mudança para o seu formato de transmissão. A Globo pensa o seguinte, eu tenho um produto na mão. E hoje em dia, o que faz os produtos venderem é emoção.
eu tenho que passar a transmissão do produto explicando a regra. Se acontecer alguma coisa, eu tenho que ter alguém que saiba, falar, olha, aconteceu isso, a escola pode perder um 10º por isso, etc. E aí eu fiquei muito lisonjeado de ouvir isso da pessoa que me contratou, né, lá dentro da Globo, que ele falou, olha, a gente tentou diversas frentes, falou com pessoas da Liga, falou com pessoas da mídia, falou com pessoas da empresa especializada, e todo mundo com quem a gente falava, seu nome aparecia. Pô, que legal, assim, eu não sou uma pessoa midiática e também não sou alguém que desenrola tão bem assim na frente das câmeras, vou ter que treinar. Isso, paralelamente, o que tinha acontecido também, o Everaldo Marques, que foi o apresentador esse ano, ele é muito amigo da Ana Thaís Matos, e a Ana Thaís Matos tinha indicado o meu nome para ele, antes de eu ser contratado pela Globo, para treiná-lo em Carnaval, porque o Everaldo, ele é um maníaco, assim, ele já narrou mais de 80 modalidades diferentes de esportes, e qualquer modalidade que ele vai narrar, ele tem que estudar de fio a pavio todas as regras para ele saber fazer. Ele falou, cara, se eu vou fazer isso com o beisebol e com o cricket, eu vou fazer com o Carnaval também. Aí ele me contratou e eu passei umas 3 semanas dando aula para ele todos os dias, 2 horas de aula, explicando cada um dos critérios de balizamento para que ele soubesse o que estava acontecendo. Só que aí, no final dessas aulas, ele também virou mais um que me indicou, e aí eu fui contratado e... Parabéns, eu fiquei bem feliz, bem emocionado por saber que um dos nossos estava lá na cabine fazendo essa representação com tanto conhecimento. Parabéns. Meu presidente, me conta, porque é assim, né? O Instagram, Facebook, né? Tô vendo um movimento político do senhor, tá, em um partido. O senhor pode falar um pouquinho, como que vai ser isso? Quais são os nossos pleitos? Como é que nós podemos te ajudar? Na verdade, eu fui intimado também pelo nosso padrinho político, o presidente da Câmara, que a gente não esconde, muito pelo contrário. Sim. Uma satisfação. Eu trabalhei na campanha, da primeira campanha como vereador do Ricardo. Oh, que maravilha. Primeira campanha, não sei se ele mora no mesmo lugar ainda, na Moca. Sim. E o Ricardo, ele também é um grande visionário, e ele enxergou a UESP, enxerga o Carnaval de uma forma muito diferente do que outros políticos. Ele entende o além dos bastidores, ele entende além do que se passa na televisão e nas matérias de jornais. Ele entende sobre Carnaval e entende o que representa as instituições carnavalescas para a cidade. Até porque, enquanto agente da municipalidade, ele precisa perceber. Aí ele falou, você tem hoje uma relação com a prefeitura, com o executivo, com o legislativo, e só que você precisa entender que hoje você não pode ser apenas presidente da UESP, você tem que ter uma projeção maior, porque o seu compromisso com o Carnaval vai além aqui dentro do escritório da UESP. Você precisa... O Carnaval hoje estamos passando por alguns problemas, e aí, falando rapidamente voltando um pouco na questão dos conceitos de marketing, né? Eu não sou do marketing, mas eu gosto muito de falar sobre marketing, né? Sobre as 5 forças de Porter, que ele fala das ameaças de novos entrantes, ele fala das ameaças dos novos produtos, e o Carnaval está perdendo espaço por conta disso. Os novos produtos que a gente está vendo aí acontecer, que é uma realidade, que também é Carnaval, mas são os blocos de rua que são uma coisa diferente, que é um conceito também legítimo, manifestação de Carnaval. Porém, os nossos jovens, assim como foi colocado, os jovens estão procurando outros lugares. Eu tenho um filho também, eu sou pai de quatro crianças. Meu filho mais velho, ele não tem a paixão que eu tenho por Carnaval, muito pelo contrário. Ele, assim como você colocou da questão de geração, a minha geração sofre o mesmo problema. Com isso, preocupado com como é que nós vamos estar daqui a 5 anos, como é que nós vamos estar o Carnaval daqui a 10 anos, ele falou, acho que você tem que fazer um movimento ao favor do Carnaval politicamente. Acho que você deve, inclusive, se candidatar a deputado estadual. E a gente está aí fazendo algumas amarrações políticas, a gente está aí... Aí eu falei, eu não tenho nada a ver com política, Ele falou, não, você é político sim, porque você faz política todo dia. O dia inteiro.
você faz dentro da UESP, você faz, exatamente. Você é presidente da UESP, não faz política? Aí que eu parei para me tocar, que ele tinha toda a razão. Porque a gente sempre tem, quando fala de você se lançar num campo político, a gente tem medo, né, de que esse mundo que às vezes que também é um pouco escondido, assim como você colocou, que o próprio carnaval é escondido, que precisa ser aberto para as pessoas conhecerem mais sobre o carnaval. E aí ele falou, não, você é um ente político, você tem que se colocar e tem que ter um movimento em prol do carnaval, porque a gente está sofrendo demais com alguns ataques. E esses ataques pode ser que daqui a 10 anos nem carnaval mais aconteça. É exatamente isso, porque você tem uma Câmara Municipal que você tem bancadas de todos os tipos, não tem ninguém que, né, hoje o Milton Leite não legisla mais, mas então nós não temos alguém que possa efetivamente, graças a Deus nós tivemos aí o presidente da Terceiro Milênio também entrou, Leite, mas nós precisávamos de uma bancada que pudesse nos defender efetivamente. Né? Aí você pega na Câmara Municipal, você pega com deputados federais e estaduais, você não tem uma bancada que fale sobre cultura, sobre carnaval. Sim. Nós não temos homens e mulheres que falam assim, não, vou fazer leis, vou legislar referente a isso. É isso. Eles vão legislar sobre cultura, mas quando você fala de cultura no país de 220 milhões de habitantes, sim, com essa pluralidade que nós temos, o carnaval sempre fica por último. Exatamente. Então, presidente, é um pleito legítimo, parabéns, conte com o nosso apoio, vamos para cima. Acho que é como o vereador te falou, você sempre fez política. Sim. Sempre fez. Sim. Mas sem a máquina. Vamos fazer política com a máquina. Vamos legislar, vamos fazer leis, né? Bom, meu pessoal tá falando aqui, estamos chegando a 1 hora aqui de programa, e depois ninguém assiste programa que passa de 1 hora, é verdade? Judson, obrigado pelo bate-papo. Não sei se você tem alguma outra consideração, se você gostaria de colocar alguma coisa. Eu quero te dizer o seguinte... Trabalhamos juntos na Copa do Mundo, eu lembro de você, lembro, sempre tímido, sempre tranquilo. Senhor Leandro, preciso desse documento, lembro, me perdoe a minha falha, tá bom? Lembra? Você, por que eu chamo ele de menino, de garoto? Lembro, tá aqui na minha mente. Você me ajudou a formular o documento oficial que foi para a Copa do Mundo, que a FIFA nos mandou de volta. Muito obrigado. Obrigado pela participação, obrigado por você ter dado essa aula aí para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais de regulamento de carnaval. Os microfones estão à sua disposição e muitíssimo obrigado. Não, só tenho a agradecer de verdade pelo convite, pela oportunidade de poder debater aí com o teu público essas ideias e insistir aí, especial esse projeto da CUT SP. As aulas que vão acontecer em agosto, assim, você que é diretor de carnaval, você que é presidente de alguma agremiação da UESP ou da Liga, você que tem interesse em aprender técnicas, é um curso gratuito e é um curso bastante profundo. Eu acho que vale muito a pena vocês participarem para qualificar os nossos processos dentro do carnaval. Meu povo, qualificar não está querendo dizer que você vai chegar lá na frente, vai ter uma pessoa que não sabe de carnaval e queria te ensinar. Porque nós temos esses preconceitos. A gente precisa voltar a ler bons livros, nós precisamos voltar à universidade, nós precisamos voltar à escola, nós precisamos voltar a nos educarmos, porque hoje não é mais como era 30 anos atrás, as coisas mudaram, temos novas técnicas, e eu acho que esse curso veio dessa oportunidade de nós absorvermos e aprendermos essas novas técnicas. Meu povo, vamos nos dar essa oportunidade de conhecer, de aprender. Eu já estou cadastrado e vou estar lá na cadeira e vou estar com vocês. 2 rápidos abraços e menções importantes. Um deles é o presidente Kael, da Unidos do Jaçanã, que esse curso ele começou originalmente como um workshop de um final de semana que aconteceu no ano passado e o Kael foi um dos alunos. E aí, a partir dele, ele falou, não... 16 horas não dá, vamos transformar isso num curso de 66 para passar conteúdo de verdade, e agora vem essa nova versão. E a outra, baseada naquilo que você falou, no ano passado eu estava dando uma palestra lá na Mocidade Alegre e 2 componentes deles levantaram no final e vieram conversar comigo. Cara, você está falando de PMBOK numa escola de samba. A gente fez um projeto aqui da Morada do Samba e levou para o PMI para apresentar num congresso em Florianópolis, porque os caras se interessaram em entender como as escolas de samba fazem isso na prática sem o conhecimento técnico.
as coisas se somam. Eles têm muito a aprender com a gente, mas a gente também tem muito que trazer de lá para cá. Exato. E até o curso, porque às vezes você está lá no curso, você vai poder falar assim, olha, o dinamismo é esse, mas também você pode introduzir, pode mandar novas ideias. Então, esse curso vai ser sensacional. Parabéns, Judson. Meu presidente, acho que nós já estamos aqui. Eu e o senhor nós já tínhamos, mas hoje eu consegui falar para o público e para outras pessoas sobre a nossa proximidade de vida, quanto eu gosto da UESP. Sim. E o que vale aquele prédio, esta casa para o Renato Cândido. Obrigado por o senhor ter aceito prontamente. Mandei um WhatsApp, sim. Falei, nossa, calma, presidente, vou estar aí com você, Renato. E obrigado pelo jeito respeitoso que o senhor me trata em todos os lugares que o senhor me encontra. Muitíssimo obrigado. A última festa, não sei se foi a última festa da Liga, da UESP, eu estava numa mesa, o senhor me passou, o senhor fez assim, ó. Você vai ficar lá na frente. Eu falei, não, presidente, foi aqui. Eu quero você lá na frente. Então, presidente, são esses gestos, são esses movimentos que a gente percebe e eu quero te agradecer. Os microfones estão abertos. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Primeiro, quem tem que agradecer aqui sou eu, porque sempre que tem oportunidade de estar num espaço de comunicação para falar da UESP, eu dou um jeito, independente da relação de proximidade ou não de amizade, mas ainda mais quando é amizade fica mais fácil ainda, né? Que a gente ama falar de carnaval, ama falar da nossa instituição, e então a gente precisava vir aqui e colocar um pouquinho mais sobre o mundo da UESP para as pessoas conhecerem, né? Obrigado por estar ao lado aqui do Judson, uma pessoa também que nós estamos tendo contato próximo há pouco tempo, né? Eu e o Judson também, mas é alguém também que a gente compartilha conhecimento. Vai ser muito importante estar também dentro do nosso universo da UESP, enquanto hoje a relação de presidente. E corroborar aqui um pouquinho com a fala dele também da questão da qualificação, que é importantíssimo. Nós tivemos aí uma parceria com a Unisamba, que é uma movimentação entre as instituições, a Universidade Zumbi dos Palmares, FENASAMBA, que é a Federação Nacional de Escolas de Samba, Liga e UESP, para a gente tentar modificar também esse conceito de que o sambista não tem qualificação, não tem certificação, que isso é o mais importante. Então, a Zumbia, todo ano, ela nos proporciona bolsa de estudo, e a primeira ação que a gente sempre fez é falar, nos entregaram 60 bolsas de estudo, e eu falar, não, eu quero lá os dirigentes das escolas de samba, eles que precisam estar estudando, eles precisam estar fazendo lá publicidade e propaganda, precisam estar fazendo direito, enfim, eles que têm que estar lá recebendo certificado para poder expandir um pouco mais a cabeça. E aí, eu, enquanto presidente da UESP, também preciso sempre dar o exemplo. Então, também sempre estou estudando, sempre estou correndo atrás para as pessoas se espelharem e ver que o estudo, a qualificação, é o que a gente tem como a maior ferramenta de mudança. Então, quero corroborar aqui com a palavra justamente para poder motivar as pessoas a correr atrás de seus ideais. E, para encerrar, eu faço aqui um convite, que nós estamos, dia 16 de junho, vamos fazer o sorteio da UESP. Infelizmente, é um evento fechado para os dirigentes, para algumas igrejas, mas vamos estar transmitindo ao vivo. Falei também da TV Cultura, da TV Câmara, mas não falei da Vem TV, que também transmite os nossos desfiles nos outros polos, enfim. No dia 16, vamos estar fazendo o sorteio da UESP, que é a grande festa que inaugura aí o carnaval, de fato, né? Mas a partir do dia 31 de julho, nós vamos estar aí também já noticiando as inscrições do nosso curso de formação de avaliadores, que nós não chamamos de jurados, chamamos de avaliadores, justamente com a preocupação de saber que o avaliador, ele está lá para avaliar, ele não está lá para julgar ninguém, não está lá para ser maior que ninguém, ele está lá para ter uma visão do que realmente, de fato, não ser um simples conferente, mas ser, de fato, alguém que vai analisar, avaliar carnaval. Então, essa é a minha palavra final, e agradeço, Renato Cândido, agradeço pelo carinho que sempre nos trata, tanto a nossa entidade quanto a minha pessoa. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço vocês, muito obrigado. Chegamos aqui ao final de mais um programa, na nossa segunda temporada, o 10º quesito. E como eu sempre falo, chegamos! Chegamos! E nada supera o trabalho. Eu fui!
É o 10º quesito que chegou, pode acreditar. Aqui tem ritmo, tem história pra contar. Da avenida pra você, vamos sambar e aprender. No carnaval, o show vai acontecer.